Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Grande Ricardo Galo, de olho na inflação americana, que não é algo americano, né? É algo mundial, né? O que acontece lá é mundial. Então, queria que você falasse para a gente por que a gente tem que prestar atenção nesse assunto, que parece um troço tão longe, a gente preocupado com a nossa inflação aqui, por que a gente tem que olhar para deles? Bom, boa tarde a vocês. Primeiro, vou mostrar um pouco os números, só para as pessoas se localizarem, né? A inflação dos Estados Unidos está andando ao redor aí nos últimos 10 anos, 20 anos, ao redor de 2,5%, 2% ao ano. A meta informal, eles não têm um sistema de meta formal lá, eles têm uma meta informal. E eles calibram a inflação para estar ao redor de 2%. E ela tem estado assim faz 20 anos. Não tivemos nenhum susto lá com isso, também nunca teve caído, bem estável a inflação. Nos últimos meses, contudo, a gente tem visto uma aceleração bastante forte. O último dado de inflação que saiu ontem mostra um número de 0,9% ao mês. Isso é um número bastante grande, né? Estamos falando em 10% ao ano. E, de fato, nos últimos 12 meses, a inflação está andando lá por volta de 3,5%, isto é, bem acima dos 2% ao ano. Obviamente que tem um efeito que eles chamam de efeito base, uma vez que os preços caíram muito no ano passado em função da Covid, particularmente no setor de serviço. Então, isso faz a comparação anual de preços mostrar um pouco mais alto. Mas o que preocupa um pouco é a aceleração na margem. A aceleração está um pouco preocupante. Isso se deve basicamente ao quê? Uma política fiscal expansionista, o governo americano está gastando bastante, o Banco Central americano está mantendo taxas de juros a zero, né? Apesar dessa inflação correndo e acelerando, com o objetivo do... Qual é o objetivo? O que eles querem? Eles não querem inflacionar a economia? Não é isso. Eles querem, o Banco Central lá tem duas metas, tem uma meta de inflação e uma meta de emprego. E desde a crise, o ano passado, houve uma perda de cerca de 7 milhões de empregos, mais ou menos, nos Estados Unidos. É um número bastante grande, estamos falando de 4% da força de trabalho americana. Então, o FED tem como objetivo acelerar o retorno dessas pessoas ao trabalho, gerando essas vagas. Então, eles querem provocar um superaquecimento no mercado de trabalho e, com isso, acaba levando a uma alta de inflação. Para piorar a situação, está tendo algumas crises localizadas, por exemplo, no mercado de automóveis, os preços de automóveis estão disparando. Por quê? Porque a oferta de carro caiu, porque está havendo no mundo inteiro, por causa do reaquecimento global da economia, uma falta de componentes eletrônicos. Então, a indústria de automóveis, que usa todos os carros hoje em dia têm componentes eletrônicos, está havendo uma falta de oferta desses bens. Portanto, falta oferta, os preços sobem. Estamos também vendo a saída da pandemia, né? Os Estados Unidos foi o país que teve o maior sucesso na política de vacinação, já está saindo da pandemia, então as pessoas já estão planejando, né, as suas férias, já estão indo para o lazer. Com isso, está subindo os preços de passagem aérea e de serviços fora de casa. E um fenômeno também curioso que está acontecendo lá, como o governo americano fez um pacote de auxílio emergencial bastante generoso para as famílias, as pessoas que estão recebendo ainda esse pacote estão se recusando a voltar ao salário, ao mercado de trabalho, porque os salários ainda estão baixos. Então, elas estão esperando os salários subirem para voltarem ao mercado de trabalho. Então, combina tudo isso, pressão inflacionária nos Estados Unidos. O efeito dessa pressão inflacionária, essa mudança nesse cenário, produz algum impacto aqui para a gente, né? Porque eles são donos de uma moeda que parece que a gente usa para fazer cálculo e outras coisas. Quando você tem movimentação de taxa de juros lá, isso pode interferir na nossa forma de calcular as coisas. Como é que se dá essa relação? Olha, na prática você tem dois efeitos. Um efeito que é um efeito de contaminação. Você tem... Na medida que os preços globais sobem, como a gente importa produtos, a gente acaba importando junto com isso inflação. Então tem um efeito inflacionário, nossa inflação que já está acelerando, vai acabar recebendo o impulso da inflação americana. Então tem o primeiro efeito direto, que é o efeito inflacionário globalmente, né? Global, né? Você tem
empurra essa inflação para cima no mundo inteiro. E o segundo efeito, que é um pouco mais preocupante, é que caso essa inflação comece a afetar as expectativas de inflação nos Estados Unidos, é um sinal muito ruim para o Banco Central americano, uma vez que isso pode contaminar a inflação futura, não ser uma coisa só temporária. O Fed tem argumentado, que é o Banco Central americano, que essa inflação é temporária, que daqui a pouco ela acalma e o mercado volta ao normal, volta a ser a 2% ao ano. Se essa inflação atual começar a contaminar a perspectiva de inflação para frente, o Fed vai ter que antecipar o processo de alta de juros. Hoje o mercado prevê que essa alta deva acontecer só no final do ano que vem. Então ficaremos com juros zero daqui até lá. Se o Fed antecipar essas altas de juros, os juros internacionais vão subir, o preço dos produtos que a gente exporta, são as chamadas commodities, vão cair, o dólar vai voltar aqui a ser pressionado, isto é, o real vai se desvalorizar, pode voltar aos níveis de 5,80. Com isso, a inflação aqui aumenta, o Banco Central brasileiro vai ter que acelerar a sua alta de juros e estancar a recuperação, que, pelo que indica, está vindo muito bem. Essa é a boa notícia. Os dados mais recentes de atividade no Brasil mostram que a economia já está se recuperando, que basta a gente acelerar a vacinação ou voltar ao ritmo que estava, pelo menos, a gente pode ter um final de ano feliz. Mas o impacto dessa mudança, de uma possível mudança, né, não é provável, é possível, na política monetária americana, é bastante negativo para nós. Vamos torcer que essa inflação nos Estados Unidos ela se acalme, seja um movimento só transitório, que o Fed esteja certo, para que a gente tenha esse vento favorável que vem de fora e não se torne uma tempestade contra nós. Maravilha, almoço grátis, Ricardo Gallo, que volta a conversar com a gente na quinta-feira da semana que vem. Valeu, obrigado. Tchau, turma. Tchau, até Abraço. semana que vem.